Boa noite. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 80% da população vai ter pelo menos um episódio de dor nas costas ao longo da vida. Você faz parte desse grupo? O que pode causar dor nas costas? Tem tratamento? De acordo com o levantamento do INSS, no Brasil, esse tipo de dor foi a causa mais frequente de afastamento dos trabalhadores. Aproximadamente 83 mil casos. Ficou interessado no assunto? O Jornal da UFO está no ar. Você já sentiu aquela dor incômoda nas costas? Nas ruas encontramos pessoas que sofrem com o problema. Uso frequente de salto alto ou uma postura errada. A dor nas costas pode aparecer por vários motivos. E nas ruas não é difícil encontrar quem passa por isso. Eu tenho muita dor nas costas, eu sinto bastante. Quase todos os dias eu levanto com dor nas costas. Na verdade, eu sempre senti muita dor nas costas, né? Desde criança mesmo. A gente procurou tratamento, fazer fisioterapia, mas nada resolveu. Aí agora com a gravidez piorou, né? Aí eu já tive uma gestação e depois da gestação ficou pior. Aí deu uma acalmada, aí agora na segunda gestação tá pior ainda. Aí tem vezes que eu nem consigo nem andar, de tanta dor nas costas. E olha que minha idade não é, né? Eu sou bem nova e mesmo assim eu sinto dor nas costas. Simone sofre com dores nas costas há 1 ano. O diagnóstico foi um problema emocional. Fui no médico e ele disse que é estresse, não deu nada nas costas. Para amenizar a dor, apenas uma técnica resolve. Eu nem tomo nada porque não adianta. Tem que relaxar para poder passar a dor. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 80% da população vai ter pelo menos um episódio de dor nas costas ao longo da vida. Aqui no Brasil, o Hospital de Clínicas de São Paulo aponta que 4 em cada 10 pessoas sofrem esse tipo de dor. De acordo com dados do INSS de 2017, a dorsalgia, nome técnico para dor nas costas, foi a doença que mais afastou os brasileiros dos postos de trabalho. Foram aproximadamente 83 mil casos. Segundo a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, algumas das principais causas desse problema são postura inadequada durante atividades físicas, sapato inapropriado, sedentarismo, sobrepeso ou obesidade, excesso de peso de mochilas e bolsas, mau posicionamento em cadeiras e bancos e movimentos repetitivos. Alguns até já tiveram que aprender a conviver com a dor nas costas, porque as tentativas de tratamento não resolveram. Assim, eu vou no hospital, tomo uma injeção, enquanto com o efeito da injeção, tudo bem. Depois que passa, volta tudo de novo. Então, acho que não tem nem tratamento para isso. Para falar então sobre dor nas costas, hoje aqui no Jornal da UFO, nós convidamos o Dr. Gustavo Alvarenga, que é ortopedista e especialista em coluna. Boa noite, Dr. Gustavo, obrigada pela presença. Boa noite, Gislene, eu que agradeço o convite. Boa noite aos telespectadores. Ótimo, e aqui ao meu lado também está o Renato Pupim, fisioterapeuta. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite. Nós vimos então na reportagem agora há pouco que são várias as queixas e dor de coluna, basta ter a coluna para sentir dor ou tem um público específico, uma idade, um gênero que sofre mais dessa causa? A dor nas costas, né, como já foi falado, né, cerca de 80% da população um dia vai ter. Então é muito comum mesmo. Então é importante, é claro que alguns fatores predispõem para que a pessoa desenvolva dores, né? Que é que nós vamos estar conversando aqui, né, sobre às vezes uma falta de uma atividade física adequada, uma postura. E tem a questão genética também, às vezes tem pessoas que têm predisposição genética para ter dores. O importante é a gente sempre estar tomando cuidado, prevenção, então boa parte da população um dia vai ter dor nas costas. É preocupante, na sua opinião, 80%, né, chega a dizer ao OMS sobre dores nas costas. Esse número são muitas pessoas? Sim, é um número grande. O que é preocupante, na verdade, é como essas pessoas lidam com essas dores. Tá? Por ser 80 pessoas, mais da metade da população mundial vai ter dor nas costas, e a pessoa ficar, no caso de afastamento do trabalho,
Essa é a preocupação nossa, é tirar essas pessoas desse afastamento, deixar ela quanto mais ativa, melhor. Então ela sempre inserida no mercado de trabalho, fazendo atividade física e não preocupando muito com a dor, a não ser que seja um caso mais grave, uma patologia mais grave. Até você tocou nesse ponto de mercado de trabalho, a reportagem mostrou também que, segundo o INSS, cerca de 83 mil casos por afastamento só em 2017. É uma realidade também que teremos que ter mais atenção nos próximos anos? Sim, entra entre as 3 causas de afastamento, de afastamento do trabalho. Então, é preocupante. E como lidar com essas dores? Doutor, e na sua opinião sobre esse dado, o que é possível fazer? Pode ser até mesmo um problema de saúde pública ou não? Sim, com certeza é um problema de saúde pública. Inclusive, esses afastamentos é o que mais nos preocupa, porque isso onera todo o Estado. E é importante você tornar a população quanto mais ativa. Então, é importante a gente estar buscando maneiras de prevenir, que a prevenção é o melhor remédio. E buscar diagnosticar, ver o que está acontecendo para fazer o melhor tratamento, tá? Para poder evitar com que isso aconteça. E falando em tratamento, existem vários tipos hoje de procedimentos. Como que fica de acordo com o caso do paciente? Tem um tratamento predominante ou cada caso é analisado? Não, cada caso precisa ser analisado. Então, o paciente com dor nas costas, ele precisa ser avaliado porque a dor vem de diversos fatores. Além dos problemas ortopédicos relacionados à coluna, à musculatura, tem também problemas renais que podem causar dor nas costas, às vezes algum tumor, inflamações. Então, primeiro é importante passar por uma avaliação para ver qual a causa daquela dor. Partindo já para a parte ortopédica, tem diversas causas também. Pode ser, às vezes, algumas alterações na própria coluna da pessoa, e aí podemos ter desgastes, artroses, problemas nos discos, como hérnias de disco, que é muito comum, muito falado. Pode, às vezes, ser apenas um desequilíbrio muscular, pode estar relacionado à tensão. E aí o tratamento vai partir do diagnóstico. Feito o diagnóstico, o tratamento inicial, na maioria das vezes, é um tratamento clínico, que envolve medicação e exercício. Então, a fisioterapia, a maioria das vezes, ela é indicada. E, além disso, o esportes, atividade física, para você trabalhar a musculatura e equilibrar o sistema locomotor da pessoa. Partindo para casos que já não melhoram, que aí nós vamos partir para outros procedimentos, que aí vem as infiltrações, laser, risotomia e às vezes alguns casos cirurgia. Tem casos que às vezes não tem melhora mesmo, como foi comentado aí pela população. Alguns casos às vezes precisam de um tratamento cirúrgico, às vezes um tratamento mais intervencionista de dor, mas precisa de ser feito o diagnóstico inicialmente. Interessante. E, Renato, como que entra, então, a fisioterapia nesse contexto, para ajudar as pessoas que sofrem com dores nas costas? Então, Gislaine, normalmente o paciente vem já com um diagnóstico clínico do médico. Então, ele chega, por exemplo, com um diagnóstico de hérnia de disco, que é muito comum, como o Dr. Gustavo falou. Só que para a fisioterapia, o diagnóstico, ele não interfere muito no que a gente vai fazer, depende muito da nossa avaliação. A avaliação do fisioterapeuta trabalha em cima da biomecânica. O que o paciente tem de mobilidade, o que ele não tem de mobilidade, se ele tem força, se ele não tem, se tem um formigamento, uma dormência. Se é um caso para fisioterapia mesmo, se a gente identifica que é um problema mecânico, é um caso para fisioterapia que melhora com um movimento, piora com outro. Ou se é um caso que a gente tem que indicar para um especialista, devolver para o especialista, porque é um paciente que está com inflamação, ou no caso, se a gente desconfia de algum tumor, alguma patologia grave, ou um paciente até com déficit neurológico, já tem perda de força, perda de sensibilidade. Então a gente reencaminha esse paciente. Mas na fisioterapia, depois dessa avaliação, a gente determina qual o melhor tratamento. Tem pacientes que vai melhorar que indica tudo que só o exercício vai melhorar. Tem paciente que a gente precisa tratar a articulação com manipulação, mobilização.
Tem paciente que é encaminhado para a mesa de tração, para descomprimir o disco. E tem movimentos, como eu falei, que melhora e que não melhora, que são movimentos direcionais. Essa direção vai melhorar e o paciente vai ser orientado e educado a fazer exercícios em casa. Orientação de postura e atividade, sempre mantendo. A nossa função hoje é esclarecer para o paciente que uma hérnia de disco, uma artrose, é uma condição do corpo dela, não é o fator determinante para aquela dor. E que se a gente resolver achar um caminho para aliviar essa dor, a hérnia vai continuar lá, a artrose vai continuar lá, tudo vai continuar do mesmo jeito, só que o paciente vai ficar sem dor e mantendo a sua atividade normal. Esse é o papel da fisioterapia hoje. Certo. E no caso, um ponto importante que você citou, Renato, a atividade física. Ela também pode ajudar, por exemplo, fortalecendo a musculatura e assim aliviando a tensão na coluna? Com certeza. É a melhor forma de prevenir uma dor nas costas. Hoje a gente vê, falou-se na reportagem da dorsalgia, a dorsalgia, quase que 90% dos casos, só exercício da dorsalgia. E a prevenção é exercício para tudo, tem que se manter ativo. A pessoa ela tem que se manter ativa sempre, então não tem outro caminho para prevenir. Interessante. E doutor, no caso, se a pessoa sofre de dor nas costas, é recomendável ou não fazer musculação? Vai depender do caso, pode funcionar? Pode funcionar sim, na maioria das vezes funciona. O que a gente explica no consultório que o papel do médico é fazer o diagnóstico e indicar o tratamento. O tipo de exercício que aquele paciente vai fazer, o movimento, isso já é a parte do educador físico e do fisioterapeuta. Então, feito o diagnóstico, nós vamos orientar qual o melhor esporte, qual o esporte mais indicado, mas a maioria das vezes, um exercício bem feito, bem orientado, funciona muito bem. Então a musculação é um excelente exercício, mas é importante ser bem feito. Muitas vezes eu oriento que não é entrar na academia e começar a puxar peso. É importante ter orientação do educador físico, às vezes no Pilates com o fisioterapeuta, para fazer exercícios de maneira adequada. Então existe esse outro lado também, que um exercício mal feito pode ser prejudicial ainda mais para a coluna. Sim, um exercício mal feito pode às vezes ser a causa da dor. Às vezes a pessoa é muito ativa, às vezes gosta de ir para a academia, mas às vezes está fazendo um treinamento errado, está fazendo uma postura inadequada e isso pode ser a causa de dor. Então a atividade física é fundamental, é muito bom, mas é importante também ser bem orientado, ser bem feito, para evitar que essas dores aconteçam e melhorar a sua qualidade de vida. Fica então essa dica tão importante, né? Nós vimos agora há pouco também na reportagem alguns casos, motivos que podem levar a essas dores. No caso, mochila pesada, os universitários, né? Tem que carregar tantos livros. Realmente, celular, essa postura inadequada pode agravar o caso? Pode. Hoje em dia se fala muito, na verdade se fala muito disso há muito tempo, da mochila desde a criança que carrega muito peso. Hoje em dia eles estão até tirando isso porque é pouco tempo, carrega por pouco tempo. É muito mais a posição sentada por 6 horas estudando, ou um trabalhador que trabalha 8 horas, tem 1 hora de almoço, mas ele fica sentado na frente do computador, chega em casa, senta na frente da televisão. Então é muito tempo numa mesma postura. É muito mais relacionado à postura do que o peso das mochilas. Tem uma postura correta? Vai variar de acordo com... Na verdade, sim. Existe uma postura ideal, mas que ninguém fica nela. Todo mundo fica na sua posição de conforto. O que não pode fazer é ficar muito tempo na mesma posição. Muito tempo deitado gera dor na coluna. Muito tempo em pé gera dor nas articulações e na coluna. Muito tempo sentado também. Então tem que variar a posição. Tem que se manter ativo, tem que deixar o músculo condicionado, tem que fazer, a gente volta no assunto da atividade física. Então tem que deixar a musculatura preparada, porque o que acontece é justamente isso. Fica 8 horas sentado, chega em casa, fica sentado, vai deitar, pega o celular, fica na cama com o pescoço flexionado.
no celular. Então fica muito tempo na mesma posição. É, o que você disse é muito importante. Hoje, por toda parte, é muito comum ver as pessoas nessa posição com o celular, né? Ali, um dos maiores companheiros diários das pessoas. Como fazer com a questão do pescoço? Eu costumo dizer para os meus pacientes que, assim, antigamente, há 20, 30 anos atrás, a gente fazia força até para trocar o canal da televisão. A gente levantava do sofá e ia trocar o canal de televisão. A gente fazia força para abrir o vidro do carro. Hoje em dia a gente não faz mais isso. É muito fácil as coisas para a gente. Então, cada vez a tecnologia nos ajudando, mas nos atrapalhando ao mesmo tempo. Então, antigamente o povo andava mais, fazia mais atividade física, não fazia exercício, mas fazia mais atividade física. Por ter que levantar, tudo era mais pesado. Hoje as coisas são muito fáceis, né? Então a gente tem que fazer exercício, manter a atividade física em dia. Verdade. Doutor Gustavo, na sua vivência clínica, você percebe esse tipo de queixa das pessoas? De dor na coluna, no pescoço? E vai fazer uma análise mais profunda, talvez o celular pode ser um desses culpados? Sim, exatamente. A maioria das vezes, a causa da dor não é uma doença propriamente da coluna, do aparelho. Muitas vezes está relacionado com a postura mesmo. E até entrando nesse assunto, que é esses dados, né, essa questão da mochila é uma coisa que é um dado que está um pouquinho ultrapassado, que hoje a tendência com a modernidade, às vezes as crianças até usar mais tablets, material didático de internet. Então, há um tempo atrás falava-se mais nisso, nas mochilas, né? Era mais comum as mochilas pesadas nas crianças, né? E hoje é mais comum devido à postura no celular e a dor nas costas na criança, no adolescente, também é comum por esse motivo também, por má postura, falta de praticar um esporte, uma atividade física adequada. Então, às vezes a criança fica muito tempo na escola, sentada, chega em casa, pega o celular, fica sentado, vai para o videogame, vai para a televisão, não faz uma atividade física, e essa é a principal causa de dor nas costas nas crianças e adolescentes. E tocando nesse assunto também, como o Renato comentou, a questão de ficar muito sentado. Só um dado, quando a gente fica sentado, a gente aumenta em 50% a carga nos discos lombares, e isso já predispõe a uma hérnia de disco. Então a gente considera que em pé a carga, a pressão é de 100% e sentado a gente aumenta em 50%, uma carga de 150%. Então é importante evitar de ficar muito tempo naquela postura, sentado, em pé. Importante às vezes o que eu oriento para os pacientes, vai para o fisioterapeuta, aprende a fazer alguns exercícios, dá um intervalo no trabalho, vai lá, toma uma água, vai no banheiro, vai ali no cantinho, faz um alongamento, faz um exercício, não fica muito tempo sentado, não fica muito tempo focado. Muito interessante. Daqui a pouco nós já voltamos com a nossa conversa. O Jornal da UFO vai para um rápido intervalo e daqui a pouco continuamos nosso bate-papo sobre dor nas costas. Ainda dá tempo de você participar. Envie suas dúvidas para o nosso WhatsApp. O número é 996397880.
O Jornal da UF está de volta e agora é hora de saber como ficam as temperaturas amanhã. Olha só. O primeiro dia de agosto em Uberlândia vai ser parcialmente nublado, mínima de 15 graus e máxima de 30. Em Patos de Minas, não há possibilidade de chuva e o clima continua mais quente. A mínima é 15 e a máxima 30 graus. Sol o dia todo e baixa umidade em Monte Carmelo. Termômetros marcam entre 12 e 31 graus. Nessa quarta-feira, em Ituiutaba, previsão de nebulosidade, 14 graus de mínima e 33 de máxima. Em Araxá, algumas nuvens podem aparecer ao longo do dia, temperaturas entre 16 e 29 graus. Está em busca de emprego? Tem vagas para Uberlândia. Veja no quadro Mercado de Trabalho. Vaga para modelista de roupas. É preciso ter experiência de 6 meses na área e ensino fundamental completo. O salário é de R$ 2.500. Tem oportunidade para gerente de loja. É necessário ter 6 meses de experiência em vendas de peças para veículos, habilitação B e ensino médio completo. A remuneração é de R$ 2.500. Vaga para marceneiro. A remuneração é de R$ 2.000. A empresa exige 6 meses de experiência na área, ensino fundamental completo e carteira de habilitação B. Oportunidade para técnico de refrigeração. É necessário ter ensino médio completo e 6 meses de experiência. O salário é de R$ 1.948. Também tem vaga para designer de sobrancelha. É preciso ter ensino médio completo e 6 meses de experiência. A remuneração é de R$ 1.195. Estamos de volta então com o nosso bate-papo sobre dor na coluna. Doutor Gustavo, dor na coluna, dor nas costas. Nem sempre esse tipo de dor nas costas está associado à dor à coluna? Pode ser outro problema, por exemplo, cólica nos rins, e entre outros? Sim, exatamente. A dor nas costas pode ter vários fatores, pode ter várias causas. A dor nos rins é uma dor que é muito comum também. Às vezes a pessoa tem dor na região mais baixa das costas, que é a região lombar, e muitas vezes acredita que pode ser relacionada à coluna, mas não é. Então, tem várias causas que podem causar dor nas costas, né? Inflamações, tumores, infecções, problemas renais, urológicos, geniturinários, gastrointestinais e também os problemas ortopédicos, né? Relacionados com a parte da coluna, musculatura também. Nós vimos até mesmo no primeiro bloco uma reportagem que uma das pessoas comentou que sofre de dor nas costas e está relacionada ao estresse. O emocional pode também, doutor, de fato, desencadear esse tipo de dor? Sim, o estresse hoje é uma causa muito comum de dor nas costas, principalmente na região mais alta, na musculatura do trapézio. Porque o estresse, a ansiedade, ela gera tensão muscular. E uma pessoa que é muito ansiosa, muito preocupada, gera tensão muscular, sente dor, às vezes dorme mal à noite, e isso vai se tornando um ciclo vicioso. A pessoa não tem um sono reparador, acorda já cansada, irritada porque não descansou, e isso vai gerando tensão e dor muscular. E um problema chamado de fibromialgia, que é a síndrome fibromiálgica, síndrome miofascial. É uma causa muito comum de dor nas costas. Interessante, temos que ficar atentos então, né? Renato, e a questão da hérnia de disco? Você percebe também na sua vivência profissional que há muitos casos atualmente em Uberlândia? Como que está essa questão? Hoje no consultório, a maioria dos pacientes já chegam e tem uma hérnia de disco. A hérnia de disco a partir da quarta década de vida, 35 anos, 40, já começa, todo mundo que fizer uma ressonância magnética, porque 90% vai ter uma hérnia de disco, assim, uma protusão, um abaulamento discal, um processo degenerativo do disco. Então a hérnia de disco é muito comum no consultório. Falando então que ela é tão comum, vamos para a definição, que é a hérnia de disco, doutor Gustavo. A hérnia de disco, na verdade, bom, primeiro explicar o que é o disco, né? A coluna vertebral ela é um conjunto de vértebras. E entre uma vértebra, a vértebra é um bloco de osso.
duro, e entre uma vértebra e outra tem o disco. O disco ele funciona como se fosse um amortecedor. Então, esse disco, com o passar do tempo, ele pode vir sofrendo alguns desgastes, são processos degenerativos, como ele diz, que isso vão causando desgastes, sobrecargas nesse disco, e esse disco ele pode se romper. Antes dele se romper, na maioria das vezes ele se dilata. Então ele é como se fosse um amortecedor. Eu às vezes brinco com os pacientes que falam assim, olha, é como se fosse um amortecedor de um carro velho, que ele está ali sendo, né, trabalhado, e ele chega uma hora que ele vai desgastando e ele pode romper, pode estourar. A hérnia de disco, mesmo a palavra hérnia, quer dizer isso, quer dizer quando aquele disco ele sai do lugar que ele está e começa a afetar, começa a entrar em outra parte. E aí a coluna, ela protege o canal medular de onde saem os nervos. O que acontece é que essa hérnia, quando ela surge, ela começa a irritar o tecido nervoso, que é muito sensível, que dá uma dor de forte intensidade, dá uma dor às vezes irradiada, uma dor que é mais comum na região lombar. Então, na lombar, ele pode afetar o nervo ciático, que é o nervo que desce para a perna. Então, muitas vezes a pessoa sente não só dor nas costas, mas às vezes ela sente uma dor na perna, uma dor no pé, uma dormência, cãibras. Então, tem vários sintomas que podem decorrer da hérnia de disco. Interessante. Nós comentamos agora há pouco que as crianças, adolescentes podem sofrer com dores nas costas, e as gestantes também podem? Também. Até pelo fato do ganho de peso muito rápido, né? Aí de 8 a 9 meses ganhar aproximadamente 10, 12 quilos, é muito rápido, então a musculatura não, as articulações, o corpo não está muito preparado para aquela carga, e a questão hormonal, né? Liberação hormonal para preparar para o nascimento. Então existe uma hipermobilidade articular na gestante até para o parto, né? Isso. E essa hipermobilidade, ela faz um estresse na articulação que gera uma dor. Então, assim, uma hipermobilidade no quadril pode gerar uma dor lombar. A postura dela, a mudança do centro de gravidade, tá? Ela fica brigando com a gravidade o tempo inteiro. Tudo isso pode gerar essa dor. No caso das gestantes, então, é recomendado que ela faça exercícios específicos para esse momento da vida dela. A gestante, a gente tem, assim, tem um pouco mais de cuidado. A gestante a mulher que já fazia atividade física, ficou gestante, ela deve continuar a atividade física como prevenção às dores. A que não fazia atividade física, ela precisa ter o acompanhamento do seu obstetra e de um profissional de educação física ou fisioterapeuta para auxiliar, tá? Porque ela tem uma particularidade aí que a gente tem que tomar muito cuidado. Certo, e porque senão entra também na questão que nós comentamos há pouco, que o exercício mal direcionado pode também causar essas dores tão incômodas. E doutor, exatamente, explica pra gente com relação também aos idosos. É um público que geralmente nós percebemos que reclamam bastante de dores nas costas. Sim, é notável que hoje a população está se envelhecendo e tem uma sobrevida muito maior. Há alguns anos atrás, a nossa expectativa de vida era de 60, 65 anos, às vezes até 70. E hoje nós temos pessoas com 70 anos que estão muito bem, né, e ativas, atividade física. Acontece que o nosso organismo ele vai se desgastando. Por mais que você faça prevenções, as artroses, né, a artrose é o desgaste que tem entre uma articulação. E na coluna é muito comum porque a coluna são várias vértebras encaixadas. Onde a vértebra se encaixa é uma articulação. Então, em cada articulação daquela ali pode ter um desgaste, pode ter artrose. Isso vai acontecer com o passar dos anos, fazendo exercício ou não. Acontece que muitos idosos não se prepararam, não faziam esportes, não faziam atividade física. E quanto mais parado o nosso corpo fica, mais ele vai se desgastando. Então, é muito comum nos idosos, principalmente naqueles que não se prepararam, naqueles que não têm o hábito de praticar um esporte, uma atividade física. Mas ainda é tempo de se cuidar. Com certeza, nós temos muitas opções de tratamentos para os idosos.
Alguns casos, devido ao grau de artrose que a pessoa tem, ela vai ter dificuldade de fazer atividade física. Então, às vezes, precisa começar com um tratamento clínico. Muitas vezes, a gente faz alguns procedimentos, como infiltrações. É um procedimento que hoje é um procedimento moderno que nós utilizamos bastante, que é a risotomia, que é procedimentos feitos com agulha, não é nada cirúrgico, que vai aliviar aquela dor e vai permitir que aquela pessoa consiga fazer movimento, atividade física, que esse é o objetivo do aparelho locomotor, o movimento. Ok, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Renato, quero agradecer a sua participação aqui no Jornal da UFO. Doutor Gustavo, muito obrigada também. Eu que agradeço o convite. Boa noite a todos. O Jornal da UFO de hoje termina por aqui. Fique agora com o Jornal Minas, segunda edição. Uma ótima noite para você.